Olá, bem-vindo ao curso de liderança do Ministério do Adolescente. Hoje o nosso assunto será um tema realmente intrigante. Falaremos sobre a religião e o adolescente pós-moderno. Você já se preocupou com a pós-modernidade a ponto de se perguntar o que isso tem a ver com a minha igreja ou com a minha classe de adolescentes ou com aquele adolescente que frequenta a minha comunidade? Nesse programa nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pós-modernidade e para isso vamos ver 3 aspectos dela. Esses são os 3 aspectos que nós mencionaremos. Primeiro tópico, entenda a pós-modernidade, de onde surgiu essa ideia, o que está por trás dela, quais são as principais características. O segundo, relacione as novas gerações à pós-modernidade. Muitos já têm se deparado com o conceito da geração Y e outras gerações, e nós vamos juntar as coisas, ver como isso se relaciona à pós-modernidade. E por último, ensine os adolescentes a viverem uma fé autêntica, que é o que nós queremos para eles. Afinal de contas, esse curso de liderança tem a prioridade de capacitar você para ajudar o seu adolescente a melhor ter uma experiência cristã ao lado de Jesus e ser útil para a sua comunidade. Primeiro tópico que nós vamos ver então, entenda a pós-modernidade. Nós vamos subdividi-lo em alguns aspectos cruciais. Vamos ver o surgimento desse conceito, algumas definições e, por último, as características da pós-modernidade. O primeiro tópico, então, o surgimento do conceito, como surgiu essa ideia de pós-modernidade? Bom, ela tem relação com as artes. Lá pela década de 30 do século passado, a ideia de pós-modernidade surgiu relacionada à literatura na língua espanhola. Depois isso foi migrando para as artes plásticas, até que finalmente surgiu o conceito de arquitetura pós-moderna. Por muito tempo, portanto, pós-modernidade era um termo que ficava restrito às artes de uma maneira geral. Mas logo surgiu a aplicação disso às ciências humanas. Lá pela década de 60, um estudo muito importante mostrou que não apenas a nossa época tinha uma arte pós-moderna, mas a própria época em si tinha características pós-modernas. O que vem a ser isso? Para você entender o que é pós-modernidade, nós vamos ver algumas definições associadas a essa ideia. Uma das principais características da pós-modernidade, as pessoas dizem, os estudiosos, que ela é contra as chamadas metanarrativas. E você pode se perguntar, o que é uma metanarrativa? As metanarrativas, na verdade, são grandes ideologias, grandes conceitos religiosos que explicam o mundo. São tradições desde o período pré-moderno que foram sobrevivendo. E essas tradições elas perdem a sua relevância na pós-modernidade. O que significa isso? Significa que agora nenhuma dessas histórias pode reivindicar a autoridade definitiva. Nenhuma história, nenhuma ideologia é melhor do que a outra. E nós já vamos descobrir o porquê. Um outro conceito bastante associado é o conceito de cosmovisão. Pode parecer uma palavra bem estranha essa, mas cosmovisão é um conceito bem simples. Se refere à grade de valores, de conceitos, de experiências e de opiniões que nós formamos. Geralmente essa grade, ela responde a algumas questões básicas, como por exemplo, quem nós somos? Deus existe? Para onde nós vamos depois da morte? Entre outras questões básicas que são pertinentes à natureza humana. Então a cosmovisão, uma vez respondida essas perguntas, ela forma uma grade pela qual nós vamos interpretar o mundo e a realidade ao nosso redor. É muito similar o conceito de cosmovisão e metanarrativa. Na verdade, há pouquíssimas diferenças entre ambas, e aqui nós vamos tratá-las como se fossem a mesma coisa. Um outro conceito importante é o conceito de Zeitgeist. Zeitgeist é um termo que surgiu da filosofia alemã e significa espírito do tempo. É quando uma cosmovisão ela vence as barreiras de uma determinada geografia e de apenas uma determinada época e ela se expande, agora influenciando um maior número de pessoas e regiões por uma determinada época. Para você associar esse conceito de Zeitgeist, eu quero pensar com você em um exemplo.
o exemplo do shopping center. Numa determinada região, um bairro da sua cidade, por exemplo, você vai encontrar um comércio representado por algumas lojas. Mas, de repente, naquela mesma região, surge um shopping center. Automaticamente, ele vai selecionar algumas lojas para pertencer ao seu espaço. Talvez pelo aluguel das salas comerciais, talvez pelo seu próprio perfil, pelo tipo de clientela que ele está visando. E o shopping center ele vai se fortalecer, tendo lojas bem fortes, e ao mesmo tempo ele vai enfraquecer o comércio de uma determinada região, que não vai poder competir com a excelência do shopping. Mais ou menos isso a gente pode ver relacionado ao Zeitgeist. Quando uma determinada cosmovisão se torna muito influente, ela enfraquece as demais. A gente diz, por exemplo, que a modernidade era um Zeitgeist, que enfatizava a razão, o lógico, o concreto, as ciências. E por isso o cristianismo sofreu muito na modernidade, porque a fé cristã era considerada alguma coisa assim irracional e lógica. Agora, a pós-modernidade ela é diferente nesse aspecto, porque na pós-modernidade nós temos uma abertura muito grande à espiritualidade. Mas é uma espiritualidade um pouco diferente daquilo que a Bíblia fala e nós já vamos ver em que aspectos ela é diferente. Já que estamos falando sobre pós-modernidade, vale lembrar que esse conceito recebeu vários nomes. Claro, além do próprio nome pós-modernidade, que surgiu aí no final dos anos 70, nós temos, por exemplo, um outro termo, modernidade tardia. Porque muitas pessoas pensaram assim, pós dá ideia de alguma coisa que vem depois, ou uma coisa contrária, como se modernidade e pós-modernidade fossem coisas distintas, e a fase pós-moderna representasse apenas uma superação do período anterior. Contra isso daí, surgiu a ideia da modernidade tardia, para mostrar que essa é, na verdade, uma mesma modernidade numa outra fase, como se fosse um amadurecimento do período moderno. Nessa mesma linha vai o outro termo, hipermodernidade. Agora é interessante que, mais recentemente, o sociólogo polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, ele se refere a um outro termo. Ele usa modernidade líquida. Ele faz um contraponto aqui entre o período moderno, que é sólido, concreto, e a pós-modernidade, onde tudo é fluido, onde tudo ganha outros contornos bem definidos. E a gente vai falar um pouquinho sobre as características. Uma delas é o relativismo. Muitas pessoas acham que relativismo é a ideia de que tudo está certo e que tudo depende da opinião. Mas aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre dois tipos de relativismo. A versão forte e a versão fraca. Aqui no relativismo forte, nós temos a ideia de que realmente tudo não passa de uma opinião. Se você quer, por exemplo, guardar o sábado, ou se você quer praticar os ensinamentos de Buda, não existe certo ou errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. O relativismo, ele advoga, na sua versão forte, que todas as coisas dependem de opinião e a verdade é uma escolha individual. Já na versão fraca do relativismo, apesar das opiniões serem variantes, nós ainda temos algumas coisas que são praticamente universais, como, por exemplo, tolerância, o amor, a fraternidade, a honestidade, e esses valores não mudam. Existe apenas essa pequena diferença entre as duas formas de relativismo. Uma outra característica da pós-modernidade é a sua subjetividade. A gente mencionou antes que na modernidade as coisas eram concretas, exatas. Se enfatizava muito o empirismo, a lógica. Agora, aqui na pós-modernidade, você tem um olhar mais introspectivo, uma coisa mais individualizada, onde as opiniões e sentimentos também contam. Por isso, aquilo que para mim pode ser verde, para você pode ser vermelho, depende do seu critério, da sua opinião. Isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. O aspecto subjetivo do conhecimento, ele é bastante valorizado. Uma outra característica é a tolerância. E você pode se perguntar, tolerância é uma coisa boa ou ruim? Depende de como você define a tolerância. No sentido clássico,
só existe tolerância quando eu discordo de você. Aí eu passo a tolerar o seu direito de defender ideias que sejam contrárias às minhas. Isso é tolerância. Mas, num sentido pós-moderno, tolerância ganha um outro contorno. Tolerância se torna agora a ideia de que todas as ideias, as ideologias, elas são niveladas. Então, eu tolero o budismo porque eu acho que alguns aspectos dele podem ser certos e podem servir para a minha vida que sou um cristão. Veja como a ideia de tolerância mudou. Esse tipo de tolerância é aquilo que está por trás da mentalidade das pessoas quando elas afirmam coisas como, por exemplo, ninguém pode julgar o outro. Essa ideia do não julgamento faz parte da versão moderna da tolerância. Uma outra característica, bem decorrente das demais, é a espiritualidade fluida. Então, nós mencionamos antes que a pós-modernidade ela valoriza a espiritualidade. Mas de que forma a espiritualidade é valorizada? Através de uma espiritualidade que pode migrar, que pode mudar, que pode sofrer influências de outras crenças. Se eu sou um cristão, eu posso aprender com budistas, eu posso praticar a meditação transcendental, por exemplo, eu posso acrescentar à minha religião pessoal um pouco de espiritualidade oriental, por exemplo. Na pós-modernidade, essa fluidez ela está de maneira contrária à ideia rígida das religiões tradicionais, especialmente do monoteísmo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de como todo esse cabedal de conhecimento, como essas informações sobre a pós-modernidade, elas podem ser vistas na prática. E na prática, a gente consegue perceber essas características analisando as novas gerações. Claro, nesse subtópico, nós vamos falar sobre a teoria de gerações, sobre as gerações atuais e, por último, sobre o perfil do adolescente pós-moderno no aspecto religioso. Bom, a teoria das gerações, ela surgiu na década de 90 e ela compreende um estudo geralmente das gerações voltadas aos Estados Unidos. Então eles analisam a cada 20 anos, a cada 30 anos, surge uma nova geração em decorrência das mudanças culturais, de fatores como guerra, depressão econômica ou qualquer outro tipo de mudança de governo, por exemplo, e essas novas gerações apresentam perfis distintos. Aqui, para esse assunto, para esse tema, nós vamos enfocar apenas as gerações mais recentes que cobrem o período daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Na literatura religiosa, nós temos diversos livros hoje que buscam falar desse assunto das gerações emergentes, principalmente na área de evangelismo. Então já faz algumas décadas que alguns missiólogos, principalmente nos Estados Unidos, acabam tratando desse assunto de pós-modernidade e gerações emergentes, pensando em como alcançar essas gerações, o que é um enfoque bem interessante. No Brasil, há alguns livros que foram traduzidos, especialmente na área de marketing, gestão de empresas, porque há uma preocupação muito grande nesses setores em fidelizar não apenas o cliente, mas também o empregado que pertence às gerações emergentes. Antigamente, as pessoas ficavam a vida inteira numa mesma empresa. Depois de algumas décadas, as pessoas começaram a procurar as empresas que pagavam mais ou que ofereciam melhores condições. Ultimamente, as gerações mais recentes são tão idealistas que a média de permanência no emprego para pessoas abaixo de 25 anos é de apenas 3 anos. Então, há uma preocupação das empresas em manter esse funcionário, porque é um funcionário criativo, com know-how, mas ao mesmo tempo que tem esse perfil de migrar facilmente de uma empresa para outra. Falando sobre as gerações atuais, nós temos algumas gerações a partir da década de 40. Então, da década de 40 até os anos 60, e os diversos estudiosos eles vão divergir nas datas exatas, sempre do início e do fim de uma geração, existe essa geração que é considerada uma das gerações
pioneiras no que diz respeito à pós-modernidade. Foi uma das primeiras a ser influenciada pela pós-modernidade. Eu me refiro aos Baby Boomers. Por que essa geração recebeu o nome de Baby Boomers? Veja, os Baby Boomers eles surgem na época do pós-guerra dos Estados Unidos. Nesse período, os soldados voltavam para casa, tinham um mundo a reconstruir e, claro, a taxa de natalidade aumentou. Por isso, os Baby Boomers são assim conhecidos como os filhos da guerra, aqueles que nasceram no período posterior ao da guerra. E essa geração é uma geração que começa a se insurgir contra alguns valores tradicionais. É a geração, depois, que vai viver a grande revolução sexual dos anos 60. A geração que vai começar a descobrir a pílula anticoncepcional, que vai enfatizar a juventude como uma categoria à parte, não apenas uma etapa de transição na vida. E essa geração vai ser a primeira a ser influenciada pela cultura pop. Depois dos Baby Boomers, nós temos a chamada Geração X. A Geração X se estende de um período da década de 60, anos iniciais da década de 60, até os anos finais da década de 70. Essa geração já viveu no período posterior ao da Revolução Sexual. É a geração que cresceu com medo da AIDS, que viveu o período conturbado das manifestações contra a Guerra do Vietnã. Nos Estados Unidos ficou conhecida como a geração que também viveu um período conturbado quando os negros americanos começaram a lutar pelos seus direitos civis. E essa geração é uma geração extremamente competitiva e que você percebe nela algumas características da pós-modernidade bem desenvolvidas. Após a geração X, nós temos a conhecidíssima, ou pelo menos tão comentada nos meios de comunicação, geração Y. Muitos dos que me ouvem provavelmente pertencem a essa geração. A geração Y, ela se estende de 1980 até o final dos anos da década seguinte. Eu, por exemplo, nasci em 1981. Então, pela maior parte dos estudiosos, eu estou incluso nesse período da geração Y. A geração Y, ela viveu esse período da revolução tecnológica digital. Foi a geração que conheceu a internet, que teve diversos estímulos, porque as mídias se tornaram muito fortes a partir da década de 80, com o surgimento de videogames, depois videogames portáteis, uma interação graças à internet também, e tudo isso fez com que essa geração se tornasse uma geração muito mais fluida do que a anterior. A geração Y é a geração que chegou recentemente ao mercado de trabalho. Jovens que têm aí de 17, 18 anos, até gente com seus 35 anos, por exemplo, estão inclusos nessa geração que tem essas características. Mais recentemente, alguns têm proposto falar de uma quarta geração. Seria a geração Z. Apesar de ter muita gente fazendo palestras acerca das características da geração Z, nós temos que falar de uma forma um pouquinho mais séria. Academicamente, não existem estudos que tratem seriamente da geração Z. Afinal de contas, nem se chegou a um consenso sobre essa nomenclatura. Alguns, por exemplo, propõem geração M, porque eles seriam multitarefas, mas essa já era uma característica da geração anterior, então não teria tanta diferença. Outros falam de geração AY, porque são jovens conectados a diversos aparelhos, como iPhones, iPods, etc. Outros falam de uma geração chamada The Founders. Aliás, The Founders foi um nome que surgiu numa pesquisa feita em 2015 pela MTV. Entrevistando jovens de todos os Estados Unidos, eles perguntaram a eles qual seria o nome que eles próprios dariam à sua geração. E o nome escolhido foi The Founders. Provavelmente isso significa que daqui a alguns anos, quando se for pesquisada essa geração, se abandone de vez a nomenclatura geração Z e se use essa nomenclatura The Founders,
que hoje nos Estados Unidos tem tido grande repercussão. The Founder significa os fundadores e se refere a uma nova era. Talvez a característica mais forte dessa geração, daqueles que nasceram depois dos anos 2000 ou a partir de 2005, como alguns sugerem, seja justamente a interação não apenas com a internet em si, mas com uma característica da Web 2.0, que são as mídias digitais, como as redes sociais, por exemplo. Nós temos agora, então, condições de falar um pouquinho mais sobre o perfil religioso do adolescente pós-moderno. O adolescente pós-moderno, ele é relativista, ele acredita que as religiões, as experiências religiosas são mais importantes do que as instituições religiosas. Esse adolescente também, ele vive num mundo onde não pode ser pregado nenhum preconceito, onde as minorias ganham cada vez mais voz e as minorias históricas, como mulheres, negros e homossexuais, têm tido grande aceitação e feito um trabalho de forte repercussão no mundo atual. Embora, claro, tenha algumas coisas muito questionáveis nessas manifestações do ponto de vista cristão. Agora nós vamos então para a parte principal. Vamos ver como ensinar os adolescentes a viverem uma fé autêntica, uma experiência real com Deus. E aqui nós vamos ver alguns tópicos compreendendo esse aspecto importante que é o prático. A primeira coisa, a base bíblica da fé cristã. Nós, como Igreja Adventista, surgimos de uma experiência de desapontamento. Você conhece a história quando os mileritas finalmente chegaram ao 22 de outubro, o movimento se esfacelou. Mas uma pequena parte deles continuou estudando a Bíblia e chegaram, depois de muitas reuniões de oração e estudo sério e aprofundado da Bíblia, às doutrinas que eu e você temos hoje como base da nossa fé. Graças à experiência milerita, nós temos um legado muito importante, mas devemos continuar enfatizando o estudo das Escrituras. Afinal de contas, esse não é apenas o nosso legado, mas é a segurança de nós termos uma experiência real com Deus, porque Ele se manifesta através da verdade revelada que está nas Escrituras. Um segundo aspecto é a conexão entre fé e estilo de vida, e esse aspecto é muito importante. Eu digo que ele é importante porque o mundo evangélico, de uma forma generalizada, entende que fé e estilo de vida não estão associados. E nós, adventistas, acreditamos que a salvação, a experiência de salvação, ela não se dá apenas quando eu me encontro com Jesus. Salvação não é um encontro, salvação é um processo. Quando eu me encontro com Jesus e o aceito, eu sou justificado. Os meus pecados passados, eles são completamente cancelados. Deus os perdoou. Mas agora, eu devo continuar nessa experiência. Isso nós chamamos de santificação. É a minha vida com Deus. Isso vai envolver todos os aspectos da vida. Com quem eu me relaciono, o que eu faço no meu tempo livre, como eu me manifesto entre os meus colegas, no ambiente escolar, ou até mesmo na faculdade, no trabalho, como eu me relaciono com a minha família. A minha fé, ela vai me nortear em todos os aspectos da minha vida. Essa é a santificação. E ela vai me habilitar ao encontro com Jesus assim que Jesus Cristo voltar a essa terra. Isso nós chamamos de glorificação. O apóstolo João, por exemplo, diz que nós não sabemos o que havemos de ser, mas nós seremos semelhantes a Ele, no caso Jesus, porque nós o veremos como Ele é. Que maravilhoso ter essa esperança. Salvação, portanto, é um processo que compreende a justificação, a santificação e, ao fim, a glorificação. Nós temos também um outro aspecto importante que é a coerência entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Claro, os adolescentes, e se você já trabalha com eles há algum tempo, eles têm um detectômetro e eles conseguem perceber rapidamente as nossas incoerências. Por outro lado, o adolescente também não é coerente e é muito mais fácil ele criticar do que ele conseguir viver completamente aquilo que ele acredita. Nós temos que ser pessoas íntegras, ser modelos para esses jovens, para que eles tenham em nós um referencial de vida cristã. E assim eles possam ver como se parece o cristianismo na prática, através da nossa vida.
Então, ser um espelho, um exemplo, mantendo a minha comunhão com Deus, a minha ligação vital com a sua palavra, é a melhor forma de discipular o adolescente. Uma outra coisa importante, nós estamos falando de um mundo digital. Um mundo onde, segundo o Instituto Barna, mesmo adolescentes cristãos não veem nenhum tipo de erro em baixar músicas cristãs, mesmo sem pagar os direitos autorais. Você percebe? Nós vivemos numa época que impõe um novo tipo de lógica, uma nova dinâmica. E é importante que nós tenhamos, sim, contato com esse mundo digital, mas não nos esqueçamos que o cristão, ele tem que ser uma pessoa que sirva a Jesus em qualquer ambiente, mesmo offline ou online. Nós devemos perceber que nessa época de diluição da fé, o cristianismo que eu vejo no Facebook é muito diferente do cristianismo da Bíblia. O que eu quero dizer é que muitas vezes surgem representações, imagens e vídeos que não representam exatamente o que a Bíblia diz. E nós temos que filtrar isso, tomar cuidado e ser sábios num mundo onde tantas ideias, tantos pensamentos chegam até nós. Devemos diferenciar entre o certo e o errado e procurar usar a Bíblia como critério. Um outro aspecto importante é falar de ética, meio uma lógica da estética. É engraçado que hoje a imagem, ela é tudo. Você não basta você apenas ter, você tem que parecer. É engraçado, mas muitas das fotos postadas nas redes sociais, elas são submetidas a filtros ou a recursos como o Photoshop, por exemplo, porque as pessoas querem parecer bem, felizes. Isso cria um clima de conto de fadas, que na verdade não existe. Nós devemos enfatizar valores que a Bíblia mostra para a gente, como honestidade, integridade, veracidade, fidelidade. É isso que deve ser muito mais importante do que meramente a ênfase nas aparências. A conclusão. O que pensará toda uma geração de adventistas? Eu não sei você, mas eu tenho uma filha de 5 meses. A minha filha está crescendo num ambiente como esse que nós vimos. Um ambiente hostil à fé cristã. Um ambiente que mascara, que dilui, que ataca as bases da nossa fé. Devemos, nessas circunstâncias, buscar compreender bem a época em que estamos vivendo e representar a Jesus nesse período. Esse é o desafio que eu e você temos como líderes de adolescentes, como pessoas que têm contato direto com eles e muitas vezes como pais de adolescentes ou de crianças que um dia passarão por essa etapa conturbada da vida. Claro, a Igreja Adventista tem se preocupado com esse assunto e tem feito pesquisas também. Hoje em dia, a maior necessidade é valorizar, enfatizar a nossa identidade como povo de Deus, como povo remanescente, que atendeu um chamado profético. E existem muitos recursos sobre esse assunto e nós devemos estar preparados para usar esses recursos, buscar informações e, ao mesmo tempo, nos fortalecer para combater os erros dessa geração. Eu quero comentar, nessa parte final, apenas 2 livros que são importantes que você conheça a respeito deles e, ao mesmo tempo, que você, à medida do possível, explore esses materiais. O primeiro livro que eu tenho aqui em minhas mãos é esse aqui, You Lost Me. Ele foi preparado pelo Instituto Barna, já existe uma versão em português, foi traduzido há algum tempo, e o título em português é Geração Perdida. Ele mostra algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos, mas que também nos ajuda a compreender um pouquinho mais da realidade que nós temos hoje, a respeito dessa perda de identidade do cristianismo de uma forma geral. É um livro não adventista, mas ele tem alguns aspectos muito importantes e ajuda a gente a entender os desafios dessa era ao cristianismo. E eu também quero mostrar para você esse trabalho, foi lançado pela editora do IAP, o nosso internato no Paraná, chamado Explosão Y, Pós-Modernidade, Adventismo, Pós-Modernidade e Gerações Emergentes.
Eu tive a oportunidade de escrever esse livro em 2013 e ele fala um pouquinho desses aspectos que nós temos mostrado aqui para você. Há muitos outros recursos e eu tenho certeza que materiais no futuro ainda virão para complementar e ajudar tanto a mim quanto a você nessa tarefa tão difícil de ser cristãos e formar uma nova geração. Essa foi a nossa aula especial sobre adolescência e pós-modernidade. Que Deus permaneça capacitando você para formar uma nova geração de pessoas fiéis ao nosso Deus.